Ok, estamos de volta para o segundo bloco dos estudos sobre o pagamento indireto. Estamos falando sobre a extinção das obrigações, já estudamos o pagamento direto e todas as suas peculiaridades com relação a quem deve pagar, a quem se deve pagar, onde pagar, quando pagar, prova do pagamento. E no contexto do pagamento indireto, já falamos sobre a primeira forma, que é a consignação em pagamento. Agora, seguimos o estudo do pagamento indireto para a segunda forma de pagamento indireto, a segunda forma de adimplemento indireto e, consequentemente, forma de extinção da obrigação, que é a subrogação em pagamento ou o pagamento em subrogação. Ok? Perfeito. Vejam bem, com relação à subrogação em pagamento, primeira coisa que penso ser indispensável para o nosso estudo, entender o que é subrogação. Você sabe o que significa subrogação? Veja bem, nós vamos falar sobre o pagamento em subrogação. Só que antes de tudo, o que é subrogação? Você sabe? Subrogação é um termo muito utilizado no direito civil e o seu significado nada mais é do que substituição. Exatamente. Subrogar é substituir. E assim sendo, a gente vai encontrar subrogação em vários lugares no direito civil. Por exemplo, no direito de família, nós temos uma hipótese de subrogação objetiva. Pensa na etimologia da expressão. Subrogação é substituir. Objetiva me remete para objeto. Então, no direito de família, nós temos uma situação específica de substituição do objeto como forma de exceção à comunicação de bens no regime da comunhão parcial. Regime da comunhão parcial de bens. Você se casou no regime da comunhão parcial de bens. Nesse regime, de forma bem genérica, a gente fala sobre isso em direito de família, no outro vídeo, nós temos que comunicam-se os bens adquiridos onerosamente durante o casamento. Tá? Então, a comunhão parcial de bens, o que for adquirido onerosamente durante o casamento é dos dois. Comunica-se aquilo que for adquirido onerosamente na constância do casamento. Ou seja, tudo aquilo que for adquirido onerosamente pertencerá a ambos os cônjuges. Não interessa se foi comprado por um ou se foi comprado por outro, ou se está em nome de apenas um dos cônjuges, foi adquirido durante o casamento dos dois. Mas aí o legislador começa a falar de algumas exceções. Ele diz: o que foi adquirido antes não comunica, todo mundo sabe. O que foi adquirido por sucessão, causa mortes, não comunica. O que eu adquiri por herança, não comunica. O que foi adquirido por doação, não comunica. E o que foi adquirido, embora onerosamente, por subrogação, não comunica. Olha a expressão. No regime da comunhão parcial de bens, não comunica aquilo que foi adquirido onerosamente durante o casamento, em subrogação de um bem que era particular. Imagina o seguinte: antes de casar, eu tinha um imóvel. Portanto, eu me casei na comunhão parcial de bens. Este imóvel é só meu. Perfeito? Este imóvel é só meu. Aí, por
conveniência, né, eu resolvo vender este imóvel que eu já tinha antes de casar, que é só meu, para comprar um outro. Este novo imóvel que eu comprei durante o casamento, comunica ou não comunica? Foi adquirido onerosamente durante o casamento. Comunica ou não comunica? Não comunica. Por quê? Porque foi em subrogação. Foi em substituição de algo que era particular. Eu vendi um bem que era só meu e com o dinheiro obtido desta alienação eu adquiri um outro bem. Subrogação, substituição. No direito das obrigações, subrogação, é evidente, tem o mesmo significado. Só que neste caso nós estamos diante de subrogação subjetiva. Substituição de pessoas. Especificamente aqui, subrogação do credor. Do credor. Por isso, inclusive, eu coloco aqui no nosso slide o seguinte, veja bem, bastante atenção no que eu vou falar agora. O pagamento em subrogação está elencado na lei como uma forma de extinção da obrigação. Ok? Porque é uma forma de pagamento indireto. Então, extingue a obrigação. Mas muita atenção. Em verdade, o pagamento em subrogação não extingue a obrigação. Pera lá, professor, pera lá, que agora a situação aqui complicou. Poxa, o senhor colocou naquele quadrinho o pagamento em subrogação como uma forma de extinção da obrigação. A lei identifica o pagamento em subrogação como uma forma de extinção da obrigação. E agora o senhor vem dizer que, em verdade, a subrogação não extingue a obrigação? Como assim? É isso mesmo. O pagamento em subrogação extingue a obrigação só para o credor. Por quê? Porque o credor recebeu aquilo que ele queria. Então ele sai da relação obrigacional. Agora, a obrigação continuará entre o devedor e aquele que fez o pagamento. No pagamento em subrogação, nós temos uma relação meio que tríplice. Imagina, eu tenho aqui o credor e o devedor. Tem o credor e o devedor. O que acontece é que vem uma outra pessoa, um terceiro, faz o pagamento. Portanto, este credor satisfeito recebe o pagamento e sai da relação obrigacional. Por isso eu disse, esse pagamento extingue para ele, credor, porque ele satisfeito sai da relação obrigacional. Mas aquela obrigação continua, prossegue entre a pessoa que fez o pagamento e o devedor originário. Por isso que é subrogação. Esse terceiro interessado, né, melhorar o nosso exemplo aqui, que fez o pagamento, substituirá o credor. Ele virá aqui para a posição de novo credor. Por isso, pagamento em subrogação. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. De fato, o legislador coloca ali a subrogação em pagamento como uma forma de extinção da obrigação. Mas gravem, o pagamento em subrogação extingue a obrigação apenas para o credor originário. Porque essa mesma obrigação continuará entre o devedor e aquele que fez o pagamento, que agora substitui o credor originário que, satisfeito,
foi embora. Subrogação, substituição. Ok? Veja aqui o nosso slide. No âmbito do direito da obrigação, subrogação significa substituição do credor, dentro da mesma relação obrigacional. O credor recebe o pagamento, e como pagamento, tem a sua pretensão satisfeita. O credor recebe o pagamento. Se ele foi satisfeito, ele vai embora. E a obrigação acabou? Só para ele. Porque aquele indivíduo que fez o pagamento toma o seu lugar e a obrigação permanece entre o devedor e quem fez o pagamento. Dessa forma, de pronto, podemos afirmar que o pagamento em subrogação, na verdade, não extingue a obrigação, ou extingue só para o credor. O que ocorre é que o credor primitivo, satisfeito da sua pretensão, sai da relação obrigacional, nada mais podendo reclamar, porém, outra pessoa entra em seu lugar, assumindo para todos os fins os seus direitos. Então, por isso que eu falei que era uma relação tríplice. O desenho ficou um lixo, né? O desenho ficou um lixo, mas a ideia é exatamente essa. Eu tenho aqui o credor primitivo, e eu tenho o devedor. Se fulano de tal aqui deve, sei lá, 50 mil reais, vamos imaginar. 50 mil reais para o credor primitivo. Aí vem um terceiro interessado e faz o pagamento. Um terceiro interessado faz o pagamento. Como o credor primitivo recebeu 50 mil, para ele acabou. Ele está satisfeito. Para ele acabou. Para ele a obrigação já era. Agora, o devedor não precisa mais pagar nada? Não, senhor. A obrigação continua a mesma para o devedor, só que agora ele deve para aquele terceiro interessado que foi subrogado nos direitos do credor. Perfeito? Captaram a mensagem? Então vamos para a lei. Vamos ver o que o legislador nos diz sobre o pagamento em subrogação. Veja lá. Artigo 346. A subrogação opera-se de pleno direito, portanto, independentemente da vontade das partes, em favor. O artigo 346, ele nos traz as hipóteses de subrogação legal. Ou seja, aquela subrogação que acontece por força de lei. Tá? Não teve convenção nenhuma com o devedor. Ninguém falou com o devedor, ó, eu vou ali pagar no seu lugar, tá? E aí você paga para mim. Estamos acordados? Beleza, então fechamos o negócio. Eu vou lá pagar. Não. Nestes casos, a subrogação acontece por força de lei. Configurada uma dessas situações, necessariamente o credor é substituído por uma outra pessoa, em relação à qual a obrigação continuará da mesma forma como originalmente planejada, só que mudado o polo ativo. Quais são as situações de subrogação legal? Inciso primeiro, do credor que paga a dívida do devedor comum. E bem, esse inciso primeiro aqui, muito raro. Eu confesso para vocês que eu nunca vi isso aqui acontecer. É até ilógico do ponto de vista contratual. Veja lá, a subrogação opera-se de pleno direito em favor do credor que paga a dívida do devedor comum. Sinceramente, eu não consigo enxergar alguém com interesse de fazer isso. Professor, explica um pouquinho melhor o que acontece. Simples. Imagina o seguinte, eu devo, ou melhor, você me deve 50 mil reais. Mas você também deve 30 mil reais
para o Luiz, para o professor Luiz. Aí eu fico aqui com receio de você pagá-lo e não me pagar. Aí olha só que sacada que eu faço. Eu vou lá e pago o professor Luiz no seu lugar. E tendo pago o professor Luiz no seu lugar, naquela obrigação eu o subrrogo, me tornando também seu credor. Captou? É ilógico. Você me deve para uma outra pessoa, aí eu, seu credor, vou lá e pago a sua dívida com aquela pessoa. Ponto. Ela, satisfeita na sua pretensão, vai embora, e eu tomo o lugar dela lá também. Então eu passo a ser seu credor em duas relações obrigacionais. Por que eu vou fazer isso? Não sei por quê, mas se eu fizer, é uma hipótese de subrrogação legal. Veja lá, ó, a subrrogação opera-se de pleno direito quando o credor que paga a dívida do devedor comum. Então, eu sou seu credor e pago uma dívida sua lá. Aquele credor da outra obrigação satisfeito vai embora e eu o subrrogo naquela obrigação. Raríssima situação, mas é uma situação de subrrogação legal. Segundo, aqui uma situação um pouquinho mais provável. Inclusive, nós já falamos sobre isso aqui no âmbito da assunção de dívida. O adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento, para não ser privado de direito sobre o imóvel. Então, veja bem, aqui é um pouquinho mais provável. Você deve 100 mil reais para o Luiz, ponto. Para garantir essa obrigação, deu o imóvel em hipoteca. Então, o Luiz é credor hipotecário, perfeito? Você deve 100 mil reais para ele. Para garantir o pagamento, deu um imóvel hipoteca. Porque se você não pagar, ele agride o imóvel. Providenciará a alienação desse imóvel para receber. Então, o seu imóvel está hipotecado para garantir essa obrigação, de modo que o Luiz é credor hipotecário. Ok? Você pode vender esse imóvel depois de ter dado em hipoteca? Pode, meus caros. Pode. Problema nenhum. Porque o Luiz ele é titular de um outro direito real, chamado direito real de hipoteca. A propriedade continua sua. Você pode vender o imóvel? Pode. Aí olha só o que você fez. Você me vendeu esse imóvel por 100 mil reais. O Luiz foi prejudicado? Não. Porque você me passou a propriedade, mas este imóvel continua a garantir aquela relação obrigacional. De modo que se você não pagar, o Luiz continua podendo alienar o imóvel. Aí olha o que eu fiz. Eu comprei o imóvel e vou lá e pago o Luiz. Vou lá e pago o Luiz. Ao fazer isso, nesta relação obrigacional ou outra, me torno seu credor. Ok? A subrrogação opera-se de pleno direito em favor do adquirente de imóvel hipotecado. O proprietário do imóvel deve a uma outra pessoa e deu este imóvel em hipoteca. Estando o imóvel hipotecado e devendo nesta relação obrigacional, ele vendeu para um terceiro a propriedade do bem. Pode, problema. Aí o adquirente deste imóvel hipotecado vai lá e paga a obrigação ao credor. Ao pagar a obrigação ao credor, ele, adquirente do imóvel hipotecado, se torna, por força de lei, o novo credor da relação obrigacional. Subrrogação. Ok? Inciso terceiro, do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. Eu quero que vocês gravem esse inciso terceiro. Tá? Sem dúvida alguma, esta é a situação mais lógica, mais corriqueira
de subrrogação. A subrrogação opera-se de pleno direito, portanto, uma hipótese de subrrogação legal, quando um terceiro está com o seu código aberto, pelo amor de Deus, grifa isso aqui, ó. A subrrogação opera-se de pleno direito em favor do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigada no todo ou em parte. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso aqui, volta na última aula, na aula do pagamento direto. Na aula do pagamento direto, na aula sobre o pagamento direto, primeira parte nós estudamos quem deve pagar. Aí eu disse, quem deve pagar é o solvens. O solvens pode ser o devedor, que é o sonho, o próprio devedor vai lá e paga, a obrigação acaba. Mas pode ser um terceiro, interessado ou não. Um terceiro pode fazer o pagamento, seja ele interessado ou não. Só que se ele for um terceiro interessado, ao fazer o pagamento, ele subrroga, por força de lei, nos direitos do credor originário. Grava isso. O terceiro interessado pode fazer o pagamento. E se o fizer, ele subrroga por força de lei nos direitos do credor. E o terceiro não interessado? Se o terceiro não interessado fizer o pagamento, ele subrroga no direito do credor? Não. Mas ele vai ter direito, em regra, a reembolso. O que é diferente. Porque se o terceiro não interessado faz o pagamento, ele tem direito a reembolso, ele tem direito a receber aquilo que pagou. Ponto. Sem garantias, sem juros, sem multa, sem eventual cláusula penal. Ou seja, é uma outra obrigação. Se um terceiro não interessado vem e paga, acaba essa obrigação definitivamente. E esse terceiro não interessado que pagou tem direito a pleitear reembolso. Ou seja, exatamente aquilo que ele gastou só para evitar o enriquecimento sem causa, sem qualquer garantia que tinha na obrigação originária, sem eventual multa que havia na obrigação originária, juros, cláusula penal. Ponto. Agora, se o terceiro interessado paga, ele subrroga. Se o terceiro interessado faz o pagamento, ele subrroga. Ele subrroga. Muito importante esse pedaço. Ok? Então, ele se torna um novo credor na mesma obrigação. Por exemplo, se um terceiro interessado faz o pagamento de uma dívida numa obrigação que tinha um fiador, que tinha um bem hipotecado, que tinha lá a previsão de juros, multa. Quando esse terceiro interessado faz o pagamento, o credor recebeu o que queria e vai embora. E ele toma o lugar do credor nessa mesma obrigação, com a garantia da fiança, com a garantia da hipoteca, com os acessórios de multa, juros, mesma obrigação. Ok? Agora, o legislador, ele pensou também na possibilidade de uma subrrogação convencional. Porque, veja bem, essas três situações, uma muito rara, a outra
não tão rara, mas também não tão comum, e outra muito mais provável, veja bem, a subrogação se opera de pleno direito quando o credor paga uma dívida do seu devedor com outra pessoa. E lógico, mas opera de pleno direito, independente de convenção. Quando o adquirente de um imóvel hipotecado vai lá e paga a dívida que o imóvel estava garantindo. Mais ou menos razoável, né? Quando o terceiro interessado paga a dívida. O que é um terceiro interessado mesmo, você se lembra? É aquele que pode sofrer as consequências do inadimplemento. Então, por exemplo, quando um fiador vem e paga a dívida, ele subroga no direito. Um avalista. Perfeito? Agora, a subrogação pode ser convencional, então decorrente de acordo. Quais situações? Veja lá, a subrogação é convencional quando o credor recebe o pagamento de terceiro expressamente lhe transfere todos os seus direitos. Isso aqui, pessoal, é uma cessão de crédito. Lembra quando estudamos transmissão da obrigação? Nós dissemos que o credor pode vender o seu crédito. Então, o credor sabe que vai receber, que tem um crédito para receber no dia 25 de dezembro, no valor de 50 mil reais. Aí vem um outro indivíduo e fala assim, olha, eu te ofereço 40 mil reais por esse crédito. Aí ele vende. Então, um terceiro faz um acordo com o credor, pagando um valor X para ele, e assim ele, credor, sai, e esse terceiro entra no lugar dele, com todos os direitos. E aí você se lembra que a cessão de crédito não depende de consentimento do devedor. Não depende. O devedor só precisa ser informado para que a cessão produza efeitos. Ponto. Sai credor originário, entra novo credor. Substituição. Subrogação. Subrogação convencional. A subrogação é convencional quando o credor recebe o pagamento de um terceiro. Aqui não interessa se ele é interessado ou não, porque existe um acordo entre o credor e o terceiro. Um terceiro vem fazer o pagamento, o credor aceita o pagamento e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. Então, claramente, nós estamos diante de uma cessão de crédito. Primeira hipótese de subrogação convencional. Segunda hipótese, quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. Você está devendo 100 mil reais para o professor Luiz. Aí, professor Stanley, eu estou devendo 100 mil reais para o Luiz, eu não tenho como pagar. Fazer o seguinte, eu vou pegar um empréstimo para pagar aquela dívida. Aí eu falo assim, não, pode ficar tranquilo. Vamos fazer um acordo aqui. Eu te empresto o valor certinho para você pagar o Luiz. Ok? Mas com uma condição. Eu serei subrogado nos direitos do Luiz dentro dessa relação obrigacional. Eu vou te emprestar o valor para você pagar o Luiz e o Luiz ir embora. Mas eu vou me tornar o novo credor naquela obrigação, com todas as garantias que aquela obrigação tem. Perceberam? A subrogação convencional, quando terceira pessoa empresta ao devedor, portanto, um contrato de mútuo. Um contrato de mútuo. Ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa, isso aqui tem que estar no acordo. Porque senão aquela obrigação originária acabou e aí eu vou ter um outro vínculo obrigacional decorrente do mútuo. Pronto.
Para haver subrrogação, o valor emprestado foi o exato valor para a quitação da relação obrigacional originária e, neste contrato, havia uma condição expressa de ficar o mutuante, que é a pessoa que emprestou, subrrogada no direito do credor originário, que foi satisfeito e picou mula. Ok? Subrrogação convencional. 3 situações de subrrogação legal, ou seja, que se opera de pleno direito, independente da vontade das partes. 3 hipóteses de subrrogação legal, 2 hipóteses de subrrogação convencional. A subrrogação, a substituição do credor primitivo por outro, acontece de pleno direito, quando o credor paga a dívida do devedor com outra pessoa e assim o substitui, ilógico, mas está lá. Quando o adquirente de imóvel hipotecado paga a dívida para tirar o imóvel desta garantia, ou quando um terceiro interessado paga a dívida que por ela poderia responder. Subrrogação que acontece de pleno direito. Temos subrrogação convencional quando o credor cede o seu crédito para um terceiro, transferindo-lhe todos os seus direitos, ponto. Ou quando alguém empresta a quantia exata da dívida para o devedor quitá-la e expressamente convenciona-se que ele, mutuante, assumirá todos os direitos do credor primitivo. Perfeito? Subrrogação legal, subrrogação convencional. Agora, notem o artigo 348. Na hipótese do inciso 1º, então, seção de crédito, na hipótese do inciso 1º do artigo antecedente, vigorará o disposto quanto a seção de crédito. É lógico. Vigorará o disposto quanto à seção de crédito. Por quê? Porque o credor está cedendo os seus direitos a uma terceira pessoa que está pagando por ele. Ok? Então, as regras lá da transmissão da obrigação atinentes à cessão de crédito são aqui aplicáveis. Dentre elas, a regra de que, para a validade da cessão de crédito, não é necessário o consentimento do devedor. O único detalhe é que o devedor tem que ser informado da cessão para, contra ele, produzir efeitos. Afinal, o devedor tem que saber para quem pagar, né? Ok? Artigo 349. Notem. Artigo 349. A subrrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores. Esse ponto aqui é muito importante, meus caros. Poxa, na aula passada nós falamos que o terceiro interessado, quando paga, subrroga. O terceiro não interessado, quando paga, tem direito a reembolso. Esse artigo é o que diferencia subrrogação de reembolso. É o que diferencia subrrogação de reembolso. A subrrogação transfere ao novo credor todos os direitos que o credor primitivo tinha. Todas as ações que o credor primitivo tinha. Todos os privilégios que o credor primitivo tinha. Todas as garantias que o credor primitivo tinha em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores. Por isso que eu disse lá no início que a subrrogação, ou melhor, que o pagamento em subrrogação, não extingue efetivamente a obrigação. Porque, na verdade, o que o pagamento em subrrogação faz é satisfazer o credor primitivo, que por isso vai embora. Vai embora.
O credor primitivo recebeu e para ele, credor primitivo, a obrigação já era. Vai embora. Agora, aquela pessoa que pagou toma o seu lugar na mesma obrigação. Captou a mensagem? Por isso que o pagamento em subrogação não extingue a obrigação em si. Extingue só para o credor. Só para o credor. O credor originário vai embora e prossegue a obrigação entre o devedor e o novo credor. Artigo 350. Na obrigação legal, o subrogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor, o que é óbvio, né? Razoável. Artigo 351. O credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente que a um ou a outro dever. Aqui ele está falando sobre subrogação parcial. O novo credor pagou parcialmente. Então, quanto ao remanescente, o originário tem preferência no adimplemento, na satisfação. Se, por exemplo, for necessário, for preciso, atingir bens do devedor originário. Ok? Beleza? Ótimo. Próximo ponto sobre pagamento indireto. Imputação do pagamento. Aqui molezinho. Quero que vocês entendam o seguinte. Imputação do pagamento. A imputação do pagamento, ela acontece quando uma mesma pessoa deve para uma outra pessoa duas obrigações distintas. Vamos facilitar? Colocar em exemplo. Peguei 50 mil reais emprestado com você. Pronto, te devo. Depois, eu peguei mais 30 mil reais com você num outro contrato. Então, eu te devo duas vezes, em obrigações distintas. Eu te devo 50 mil reais num primeiro contrato de mútuo, pronto, e te devo 30 mil reais de um segundo contrato de mútuo. Beleza. Ótimo. Só que eu não tenho dinheiro para pagar tudo. Não tenho dinheiro para pagar tudo. Considerando essa situação, o legislador vai falar o quê? Que é direito do devedor, a priori, escolher qual das dívidas pagar. Te devo 50 mil reais, fruto de um contrato de mútuo. Te devo 30 mil reais de outro. Não tenho dinheiro suficiente para pagar os dois. Nessa situação, ao pagar, o legislador diz que é direito do devedor informar qual delas que está pagando. Qual das dívidas que está pagando. Professor, aí ele vai ficar sem pagar o outro e vai ficar por ela? É óbvio que não. Né? Ah, escolhi pagar a primeira dívida, ponto. Eu vou ficar inadimplente na segunda e você vai tomar as medidas judiciais cabíveis. Vai usar uma ação de cobrança, uma ação de execução, vai tentar pegar bens. Professor, então eu não vi muita lógica. Viu sim. Veja bem, nós temos aqui credor e devedor. Credor e devedor. Essa primeira obrigação, ela tem como garantia um imóvel. Ela tem como garantia um imóvel. Esta primeira obrigação tem como garantia um imóvel. E aí essas mesmas pessoas estão numa segunda obrigação que não tem garantia nenhuma. Esta primeira obrigação está garantida por um imóvel hipotecado, sei lá, uma obrigação de 50 mil reais. Esta segunda obrigação entre as mesmas partes, de 30 mil reais, não tem nenhuma garantia.
O devedor sabe que não tem como pagar as duas. Aí ele vai lá fazer o pagamento. Qual das duas você acha que ele escolherá para a quitação? A primeira. Não é evidente? Ele tem que pagar duas dívidas, não tem como quitar ambas. E aí a lei diz que é direito dele escolher qual vai pagar. Qual você acha que ele escolherá? A primeira. Por quê? Porque pagando a primeira, ele tira esse imóvel de hipoteca. E se este imóvel for o único do devedor, é bem de família. Bem de família não pode ser penhorado. Olha só que jogada brilhante. Ele deu o seu único imóvel em hipoteca nessa primeira obrigação. A segunda obrigação não tem qualquer garantia. Agora, se vê numa situação em que não tem como pagar as duas, e o legislador diz, é direito do devedor imputar o pagamento. Ou seja, indicar qual dos pagamentos ele realizará. Aí ele vem, paga este que está garantido pela hipoteca, libera o imóvel, é o seu único imóvel. É óbvio, aqui eu não paguei, o credor pode demandar, vai cobrar. Vai cobrar, aí em juízo o cara não paga, vai tentar bens a penhora, ele não tem, só tem um imóvel, que é bem de família. Poxa vida. Percebeu? Que sacada. Vem para a lei. Artigo 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, ou seja, fungíveis entre si, a um só credor. Isso aqui é importante, né? Que entendamos, são dois débitos devidos a um mesmo credor. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, fungíveis entre si, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Minhas duas dívidas estão vencidas. Aí eu vou pagar. Eu escolho qual que estou pagando. E aí, numa situação como nós vimos anteriormente, eu escolho pagar aquele que tem uma garantia, porque aí eu libero. Se o direito fosse do credor, qual que você acha que ele ia escolher? Ele ia escolher a quitação daquele que não está garantido, bom, porque aí neste um ele teria como alienar o imóvel. Mas não, é direito do devedor indicar qual pagamento ele está oferecendo. Ok? Esta é a regra geral. Excepcionalmente, há uma inversão dessa regra quando? Artigo 353. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, então ele foi lá e pagou, ponto. Não indicou qual que está pagando. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provando haver ele cometido violência ou dolo. O legislador está sendo claríssimo. Dívidas da mesma natureza, líquidas vencidas, devidas a um mesmo credor. Na hora de pagar, é direito do devedor imputar qual delas ele vai quitar. Perfeito? Se ele não fizer isso, veio o credor e deu quitação referente a uma, aí já era, nego. O direito não socorre quem dorme. Dormientibus non succurrit ius. O direito não socorre quem dorme. Você tinha o direito de imputar o pagamento e não fez. Simplesmente foi lá e entregou o valor, o credor te deu quitação referente a uma das obrigações, você recebeu, aí agora, putz, grila, eu podia ter imputado o pagamento com relação a outra. Podia. Não fez.
salvo você demonstrar violência, grave ameaça por parte do credor, já era. Já era. Vai ser válida a imputação que o credor o fez. E o artigo 355 vai nos trazer uma hipótese de imputação, podemos dizer, legal, né? Liga lá, se o devedor não fizer a indicação do artigo 352 e a quitação for omissa quanto à imputação, observe que é uma progressão, né? O devedor tem o direito de imputar. Se ele não imputar e o credor der quitação específica de uma, valerá a imputação feita pelo credor. Ponto. Agora, uma última situação. O devedor veio, não informou qual está quitando, ou qual está pagando. O credor deu quitação, mas sem informar qual das obrigações. E aí, qual que foi quitada? A lei nos diz. Se o devedor não fizer a indicação do artigo 352 e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Então, a imputação por força de lei. Imputação. Legal. Imputação legal. Determinado indivíduo está devendo duas obrigações a um mesmo credor. As duas são líquidas, estão vencidas. Aí ele vai pagar. O legislador diz, é direito do devedor imputar o pagamento, ou seja, indicar qual está pagando. Ponto. Não indicou. Não imputou. Nessa situação, o credor pode imputar, dando a quitação referente àquele que ele deseja. Se o devedor não se opuser, valeu a imputação do credor. Mas não, o devedor foi, pagou sem informar qual está pagando, o credor deu uma quitação genérica, também sem informar qual delas. Qual que foi paga? Foi paga aquela que venceu em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa. Ok? Situação de imputação legal. E fechando a nossa aula sobre pagamento indireto, dação em pagamento. Dação em pagamento. Nós já falamos sobre dação em pagamento. Já falamos. Quando nós estudamos a obrigação de dar coisa certa, lá a partir do artigo 233 do Código Civil, vimos o princípio da gravitação jurídica, né? O princípio da acessoriedade, o acessório segue o principal, e falamos sobre o princípio da especificidade, ou o princípio da entrega da coisa específica. Coisa certa é aquela coisa insubstituível no mundo jurídico. Aquela que possui ao menos uma característica que a diferencia de todos os outros. Então eu estou te vendendo o meu carro, da marca X, modelo tal, placa ABC1234. Coisa certa. Você me pagou 50 mil reais e agora eu tenho que te fazer a entrega do bem. Devo coisa certa. Lembrou? Obrigação de dar coisa certa. Eu posso te obrigar a receber o outro carro que eu tenho, até de maior valor, da marca X, modelo tal, placa XYZ 0123. Posso te obrigar a receber? Não, não posso. Não é? Essa é a ideia revelada pelo princípio da especificidade. Nas obrigações de dar coisa certa, a pretensão do credor reside sobre aquele bem e só ele é capaz de satisfazê-lo. Por isso, inclusive, quando estudamos a obrigação de dar coisa certa, o legislador
estipula regras sobre eventual perecimento, eventual deterioração do bem. Porque mesmo que o bem pereça, mesmo que o bem deteriore, o credor não pode ser obrigado a receber coisa diversa. Da mesma forma que o credor não pode obrigar o devedor a entregar coisa diversa. Imagina que antes de te entregar o carro, entrou um ladrão lá em casa e levou ele embora. O objeto da nossa relação obrigacional era a entrega de um carro, da marca tal, do modelo tal, da placa tal, pronto, coisa certa. Você já me pagou o valor e antes da entrega, alguém roubou o carro e eu não tenho mais o que te entregar. Posso te obrigar a receber o outro carro que eu tenho? Não, não posso. Você pode me obrigar a entregar o outro carro que eu tenho? Não, não pode. Especificidade. O credor não pode ser obrigado a receber coisa diversa da que lhe é devida, ainda que de maior valor. O devedor não pode ser obrigado a entregar coisa diversa da que deve, ainda que de menor valor. Mas eles podem fazer um acordo. Eles podem chegar num consenso de que o devedor vai entregar um bem diferente e o credor recebê-lo-á como pagamento daquela obrigação. Eles podem chegar num consenso de que a entrega de um bem diferente do que foi contratado vai extinguir a relação obrigacional? Podem. É evidente que podem. Pois bem, se eles fizerem isso, estão realizando uma dação em pagamento. Artigo 313 do Código Civil. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Captou? O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. E nós podemos pensar o inverso. O devedor não é obrigado a entregar prestação diversa da que deve, ainda que de menor valor, ainda que menos valioso. Não pode? Podem chegar num acordo? Sem dúvidas. Artigo 356. O credor, olha só que diferença, né? Pode consentir. Volta aqui. Artigo 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa. Artigo 356. O credor pode consentir. Percebeu? O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. E assim sendo, exonerar o devedor, extinguindo a obrigação, por via de uma dação em pagamento. Por isso que eu afirmo que a dação em pagamento é uma forma de extinção da obrigação, por meio da qual um objeto diferente do que foi contratado é entregue como pagamento, porque ambas as partes assim acordaram, assim consentiram. Artigo 357, determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda. Tá? Aqui o legislador fazendo postando uma regra de que aquelas normas sobre o contrato de compra e venda aplicam-se aqui também na dação em pagamento. Tá? Pela semelhança. Né? Pela semelhança. A dação em pagamento se assemelha muito à compra e venda. Por isso o legislador fala, as normas sobre o contrato de compra e venda têm como ser aplicadas aqui também.
Artigo 358. Se for título de crédito, a coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão. Se for título de crédito, a coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão. Aqui é interessante, né? Eu te devo 50 mil reais. Eu falei assim, olha, eu não tenho como pagar, tá? Vamos fazer uma dação em pagamento? Sim, da seguinte forma. Eu tenho um crédito com o Luiz no mesmo valor. Tá? Eu não tenho como te pagar, não tenho, mas eu tenho um crédito com o Luiz. Ele vai me pagar daqui a um mês o preço tal. Tá? Então eu vou te entregar aqui esse título como pagamento. Você recebe. Você não está recebendo aquilo que nós ajustamos originalmente. Você está recebendo outra coisa. Mas, na verdade, essa outra coisa é um título de crédito. Veja bem, você se tornará o novo credor do Luiz. Cessão. Cessão. Cessão de crédito. Se for título de crédito a coisa dada em pagamento, se a coisa que eu estou te dando em pagamento é um título de crédito, que eu tenho contra outra pessoa, a transferência importará em cessão. Importará em cessão. E para concluir a nossa aula, muita atenção aqui no artigo 359. Artigo 359 do Código Civil. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecerá a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiro. Se o credor for evicto da coisa recebida em razão de pagamento, restabelecer-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvado os direitos de terceiro. Veja bem, o que acontece aqui no artigo 359 é o seguinte: evicção. Tem uma aula de direito contratual, inclusive já está gravada, sobre vícios redibitórios e evicção, tá? Lá no direito contratual. Deixa eu ser bem breve aqui para você captar a mensagem. Na dação em pagamento, o devedor entrega para o credor, que concorda, um bem diferente do que foi contratado como pagamento daquela obrigação. Então, vamos colocar aqui em exemplo. Fulano de tal devia para você 300 mil reais. Ele não tem 300 mil reais para te dar. Aí ele fala: você aceitaria receber um imóvel como pagamento? Tá? Ele te deve 300 mil reais, não tem como pagar. Aí ele te propõe: você receberia um imóvel como pagamento dessa obrigação? E você concorda. Tá? Dação em pagamento, né? Ele te devia 300 mil reais, ao invés de entregar 300 mil reais, ele te passou a propriedade de um imóvel. Beleza. E você deu quitação. Acabou a obrigação. Show. Surpresa a sua que, algum tempo depois, uma outra pessoa que nada tinha a ver com a obrigação originária ajuizou uma ação contra você, uma ação reivindicatória, exigindo a entrega do imóvel a ele. Essa terceira pessoa ajuizou uma ação reivindicatória contra você, dizendo que ela era a proprietária do bem, portanto, esse bem não poderia ter lhe sido entregue. E ele prova isso. O juiz, analisando as provas, chega à conclusão de que realmente ele é o justo proprietário do imóvel. Então você tem que devolver, você tem que entregar. Aí olha só que sacanagem, né? Você tinha um crédito de 300 mil reais contra o fulaninho de tal aqui, aceitou como pagamento um imóvel, tá? E depois vem uma outra pessoa, prova ser
o justo proprietário do bem, e você perde esse imóvel para ela. Isso é evicção. Isso é evicção. A evicção, ela é uma relação tripla. Ela é uma relação tripla. Que acontece da seguinte forma. O adquirente de um bem perde ele por decisão judicial para um outro terceiro. Esse terceiro será chamado de evictor, porque ele vai te tomar o bem. O adquirente que está perdendo o bem é chamado de evicto. E aquele indivíduo que entregou o bem originalmente, de alienante. No estudo da evicção, a gente aprende que o alienante responde pela evicção. Então, veja bem, deixa eu passar aqui o slide, só para termos aqui um lugar para colocar um exemplo. O que aconteceu foi o seguinte. O indivíduo te devia 50, no nosso caso, né, 300 mil reais. 300 mil reais, não tinha como te pagar, aí ele te transferiu a propriedade de um imóvel, você aceitou. Né? Então, ele, devedor, te alienou este imóvel como pagamento por essa dívida que você deu quitação, ponto. Aí, de repente, aparece uma outra pessoa, um terceiro, que ajuiza uma ação reivindicatória contra você. Uma ação reivindicatória contra você, prova ser o proprietário do bem e te toma o bem. Te toma o imóvel. Aí você não recebeu nada daquela dívida e ficou sem o bem que aceitou como pagamento. O que o legislador está nos dizendo aqui no artigo 359 é o seguinte: se o credor que recebeu determinado bem como pagamento perde esse bem depois para um terceiro que prova ter direitos anteriores sobre este bem, a obrigação originária será restabelecida, como se ela não tivesse sido quitada. Vem para cá. Ó. Se o credor for evicto, então se o credor perder o bem, se o credor perder a coisa recebida em razão de pagamento, a obrigação originária será restabelecida, ficando sem efeito a quitação dada. Percebeu? Você recebeu o imóvel, deu quitação. Ponto. Depois perdeu o imóvel para uma pessoa em uma ação reivindicatória. Vai ficar vendo navios? Você vai ter um probleminha, né? Vai ter uma dificuldade. Mas dos males o menor. Porque tendo perdido esse bem, a obrigação que você deu quitação é restabelecida. É restabelecida. Evicção. Beleza? Ok. Chegamos ao final de mais uma aula. Né? Sei que essas aulas são um pouquinho mais complexas, porque a parte final do direito das obrigações é naturalmente mais difícil, mas espero realmente que você esteja entendendo a nossa matéria, ok? Já falamos sobre pagamento direto e na aula de hoje, primeira, segunda parte, trabalhamos o tema do pagamento indireto, com a consignação em pagamento, pagamento em subrogação, imputação do pagamento. E também falamos sobre a dação em pagamento, ok? Fiquem todos com Deus. Falta mais uma aulinha sobre extinção. Nós vamos trabalhar sobre as formas extraordinárias da obrigação. Mas isso numa outra aula. Grande abraço a todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.